Olá, estamos de volta com mais um quadro, o Seu Advogado Responde. Como acontece todas as terças-feiras, Dr. Jarbas Carvalho está aqui na TV Cidade, nos nossos estúdios, para responder a você. E você pode participar pelo 2642-7776 ou então pelo nosso WhatsApp 975358647. E pode também assistir o nosso programa ao vivo pelo facebook.com/TV Cidade, Canal 9. Vamos ao nosso bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. Vamos nós para mais uma semana. Mais uma semana e começando o inverno, né? Ontem foi às 7h42, se não me engano. Alguns dizem que foi 7h32, outros 7h42 ou 43. Alguma coisa assim, eu não... Essa precisão é que me chama a atenção, né? Isso aí é para os técnicos. A gente está sentindo frio. Com certeza. Já estamos sentindo frio desde o outono, né? É. O final do outono já foi bastante frio. Doutor Jarbas, a primeira pergunta é de uma pessoa que quer saber o seguinte: o que devo fazer para contar minhas contribuições para o INSS? No caso, ele quer se aposentar, já que perdeu uma das carteiras e duas empresas já não existe mais. Ele antecipadamente te agradece pela resposta. Quer dizer, uma pessoa que perdeu uma das carteiras e duas empresas que ele trabalhou fecharam as portas. Vamos lá. A primeira coisa que ele deve fazer, ele deve ir junto do INSS e com os seus documentos vai levantar o CNIS dele. Ali vai dizer quantos meses ele tem de contribuição até agora, todas as empresas, todas... Vamos dizer que ele lá não encontra alguma coisa, seja uma empresa dessas que fecharam. Então, ele vai ter que trazer pessoas que trabalharam junto com ele, ver se consegue algum tipo de documento, algum tipo de... Por isso que é muito importante quando as pessoas guardam seus contra-cheques, sabe? Essas pessoas que são mais... Tem pessoas que têm os contra-cheques desde que começa, do primeiro contra-cheque que trabalhou. Às vezes Contra-cheque também vale como prova junto ao INSS? Sim, é uma das coisas que você tem como comprovar. Se o INSS não aceitar, eu tenho certeza que junto à Justiça vai ser um dos documentos. Porque você normalmente deve procurar. Normalmente a pessoa sempre tem um amigo, principalmente numa cidade pequena como Teresópolis, alguém que trabalhou junto naquela época, que lembra, algum fornecedor que vendia, o vendedor, algum tipo de contato que ele comprove esse vínculo. Porque, às vezes, antigamente tinha empresas que às vezes assinava a carteira e não recolhia, e o INSS não tinha um controle. E mesmo naquela época, esses controles não eram feitos à mão. Então pode haver falha, não era informatizado. Então esses documentos foram pegos e foram todos informatizados. Então alguma coisa pode ter passado ali. Tá? Alguma coisa pode ter passado. Então é uma das maneiras que as pessoas têm para comprovar isso. Porque esse telespectador, ele diz que tem todos os contra-cheques, inclusive de empresas públicas do Rio de Janeiro. Ele tem guardado os contra-cheques. Isso é muito importante. E recibo de prestação de serviço no qual descontou o INSS. Isso também serve? Sim, evidentemente que sim. Amanhã, em termos, se não conseguirmos via administrativa uma aposentadoria, se consegue tranquilamente via judicial. Então está respondido. O Antônio, ele desde já agradece as respostas. E agora uma outra questão que é muito importante, que as pessoas têm comentado muito, já que houve uma mudança no seguro-desemprego e o governo federal está fazendo uma checagem entre o CNPJ e o CPF daqueles que têm microempresa. A pergunta é a seguinte: tem uma microempresa e trabalho com carteira assinada. Se for mandado embora, tenho direito ao seguro-desemprego? Já estou nesse emprego há mais de 4 anos. Quanto à microempresa, abrir tem uns 2 anos. Quer dizer, ele está empregado, seletista, com a carteira assinada pela CLT e tem uma microempresa. Caso ele seja mandado embora,
ele vai ter direito ao seguro-desemprego mesmo com a empresa? Lógico que não, Wilson. Um dos quesitos legais para a pessoa ter direito ao seguro-desemprego é que ela não tenha nenhum tipo de renda. Vamos dizer, ele foi mandado embora, ele não tem empresa, não tem nada, mas aí ficou doente e entrou no benefício junto ao INSS. Ele não tem direito a ter dois benefícios. O seguro-desemprego é para a pessoa que ficou sem renda. Se ele tem o seguro-desemprego, se ele tem uma renda que seja por menor que seja, mas é 1/3, não adianta, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Certo, mas o questionamento, aqui no detalhamento da pergunta que ele colocou, Ele tem empresa, Wilson. ele diz É um que a empresa microempresário. dele está parada. Ele tem que paralisar, ele tem que ir lá e paralisar oficialmente. Quer dizer, é necessário dar baixa na Receita Federal? Ele vai ter que paralisar, ele não precisa nem que ele dê baixa, ele paralisou, aquela empresa está paralisada. Ele vai, informa a Receita Estadual, a Receita Federal, que a empresa está paralisada. Isso tudo pode ser feito pela internet, doutor? Não sei, isso aí teria que perguntar a um contador. Um Wilson. contador, né? A forma de paralisar. Mas isso aí, tanto se ele for na Receita Estadual, na Receita Federal, ele vai obter essa informação. E se entrar nos sites, acredito que não tenha dificuldade em ter essas informações também. Quer dizer, em tese, o governo não está errado, né? Porque de maneira nenhuma. uma pessoa que tem um CNPJ presume-se que tem uma fonte de renda. E o seguro-desemprego é exatamente para quem não tem fonte de renda. É lógico. Está temporariamente sem atividade laborativa. Evidentemente. Vamos a outra pergunta agora que é muito importante. Doutor Jarbas, bom dia. Gostaria de saber o que é o LOAS e quem tem direito. Quais os requisitos para o LOAS ser solicitado junto à Previdência? Olha, o LOAS é um benefício que ele vem direto do Tesouro Nacional. Esse valor não sai das contas do INSS, não sai dali. Apesar de ser controlado pelo INSS, que é a maneira que o governo teve, porque precisa de peritos, o INSS tem peritos, para saber. É simples os requisitos. A pessoa que tem, primeiro requisito, a pessoa que tem mais de 65 anos, não tem nenhuma renda, ela não tem como sobreviver, não pode trabalhar. Ela tem direito a requerer o LOAS. O LOAS não fica a título de pensão, não fica para o cônjuge, tá? E nem tem 13º. E outra coisa, muitas pessoas, às vezes, um casal é aposentado, o marido é aposentado com um salário mínimo só. Nós, nos nossos primeiros programas, chegamos a falar muito sobre isso. Então, esse casal, o marido é aposentado com um salário mínimo. Aí, o INSS, de uma maneira geral, não estava concedendo, agora já parou, porque o que acontece? Comprovava que um salário mínimo dividido por o marido e pela mulher, e mais todas as despesas, e é feito, sempre é mandado, tanto o INSS quanto quando é via judicial, é mandado uma pessoa para analisar a casa da pessoa, tudo isso. Eu conheço pessoas... O assistente social vai ao local? Vai ao local ver. Tem um assistente social do INSS e tem, hoje, antigamente era feito até pelos próprios oficiais de justiça. Hoje, para desafogar o trabalho dos oficiais, a nossa Justiça Federal aqui fez contrata através de pagamentos pontuais, vários assistentes sociais que vão lá, prestam serviço, são cadastrados junto à Justiça Federal para prestar esse tipo de serviço, vai à residência da pessoa para configurar, para ver qual é o tamanho da residência, como para ver que normalmente tudo isso é analisado. As condições de vida sim. desse requerente. Então, essas são coisas. E também tem para as pessoas que são deficientes. Também tem esse direito, desde que a renda não atinja... A renda familiar, A renda familiar não atinja... eles fazem um cálculo e a renda familiar tem um X ali para atingir. De uma maneira geral, a pessoa, quando requisita o LOAS, é porque está precisando. Existe ainda, às vezes, junto ao INSS,
os funcionários, eles têm muito medo, porque toda hora a gente vê escândalo junto ao INSS. Então, eles preferem pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, às vezes não é nem omissão, a pessoa dá para se ver, mas eles, na dúvida, eles sempre vão negar, né? Vão contra o que está na lei. Na dúvida é pró réu. Eles não, eles vão e negam, aí a pessoa tem que entrar com uma ação judicial para conseguir. É uma das coisas que, infelizmente, mais eu tenho. Faz a demanda de precisar de um advogado. De precisar de um advogado. É uma das maiores demandas das ações judiciais que eu tenho junto ao INSS. É quanto ao LOAS. Agora, tem uma pergunta que está chegando fresquinha, isso aconteceu ontem. É uma pessoa que tem um processo no juizado especial contra a Oi. E ela pergunta o seguinte: se com essa decisão da Oi ontem de pedir na justiça um pedido de clemência, o antifalimentar, né, o pré-falimentar, se isso influencia no julgamento de uma ação de indenização. Não vai influenciar. No julgamento, não. Pode influenciar na fase de execução, que ela pode, vamos dizer, se tiver o juiz determinar que ela deixe de pagar todos os seus credores e vai entrar numa fila de espera, vai pagar um X por mês. Ela pode entrar nessa fila. Mas, por enquanto, agora, a decisão em si, não. Não. Quer dizer, é quanto à execução da decisão do juiz. Do juiz, aí pode haver uma demora maior do que normalmente poderia acontecer. Mas acredito que isso não chegue a tanto. Até porque o valor é muito pequeno, né? Os valores das ações, infelizmente, deveria ser bem alto, porque o que eles fazem com a gente não é fácil. Muita gente sofre com isso. Mas os valores normalmente é 800, 900, 500 reais. Depende. Está variando muito. Nós aqui mesmo temos 2 juizados, um dá um X, o outro dá um Y. É muito difícil você valorizar. Isso vai muito da cabeça do juiz, que é o titular. Ok, mais uma pergunta, porque você participando pelo 26427776 e também pelo Facebook. Atenção, hein? facebook.com/TV Cidade Canal 9, você assiste ao vivo. Estou desempregado há mais de 2 anos sem contribuir para o INSS. É sempre uma pergunta que vem. Acontece que estou doente e por isso estou escrevendo para o senhor. Tem o direito ao auxílio-doença, doutor Jarbas? Não. Você, no momento que você fica mais de 12 meses sem contribuir para o INSS, você perde a qualidade. De segurado. De segurado. Então, quando a pessoa tem a qualidade, aí ficou... antes de completar 1 ano, ele deve ter pelo menos contribuir 3 meses. Para voltar a ser segurado. Ele antes de completar 1 ano, contribuindo 3 meses, ele vai ter mais 1 ano como segurado, vai ter qualidade. Ele nunca deve ficar sem contribuir. No caso dele, se ele tiver muita necessidade, essas coisas todas, for uma pessoa que não tenha, ele vai ter que requerer um LOAS. Tá? Vai ser uma coisa mais difícil. Mais demorada. Mais demorada, porque dependendo, vai ter que ver a renda. Mora sozinho, não mora num lugar de coisa, ele vai ter direito. Que ele é tipo como se fosse uma contribuição para a pessoa não passar fome, entendeu? Ok, então vamos à última pergunta de hoje. Minha mãe tem 70 anos e mora no interior. Nunca recolheu para a Previdência. Pergunto, ela tem direito a algum benefício do INSS? Do INSS, não. Se ela for uma pessoa que necessite, ela vai ter direito ao LOAS. Benefício, não. Benefício não, né? Não. Quer dizer, lembrando que o LOAS não tem direito ao 13º. Nem é uma coisa que deixa para o cônjuge, não fica a título de pensão. Quando é uma aposentadoria, vamos dizer, a esposa morreu e tinha uma pensão, aí o marido fica recebendo. Daqui para o LOAS não tem esse direito. Ok, muito obrigado, doutor Jarbas. O telespectador pede o seu endereço e faz uma pergunta: é preciso marcar hora?
no seu escritório? Olha, A pergunta que sempre se faz aqui no quadro de uma Seu maneira Advogado geral, Responde. é bom você ligar e marcar uma hora, porque você pode chegar no escritório e se a pessoa for sem pressa, a gente sempre vai dar um jeito de atender, tá? Nunca vai deixar de ser atendido. Agora, por exemplo, a pessoa, não, eu quero falar com o Dr. Jarbas. Se eu tiver em audiência, se eu tiver Pode até não estar fora no da escritório, cidade, né? todas essas coisas. Eu, por exemplo, na sexta-feira, Wilson, eu entrei em uma audiência às 2h30, lá na segunda vara civil. Saí da audiência, era quase 7 horas, ainda não tinha acabado a audiência. Quer dizer, Foi uma audiência para a saúde Não aqui, há- junto com o prefeito, com todo mundo. não há previsibilidade, Não. né? Doutor Jarbas, o seu endereço e o seu telefone? O meu endereço é Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. O meu telefone fixo é 2643-1319 e o celular 99879-3118. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Wilson, e uma boa semana para todos os telespectadores. E eu agradeço a você, meu amigo telespectador, assinante da RCA, e também para quem está nos assistindo pelo facebook.com/TV Cidade, Canal 9. Voltaremos com o quadro Seu Advogado Responde na próxima semana. Eu volto daqui a pouco com a continuação do programa Bom Dia Cidade.